E aí a gente vai seguir agora, e eu vou chamar para comentar justamente sobre isso o Madureira, que é quase que meu parceiro aqui, o segundo nome do Meio-Dia em Brasília. Madureira, já estás on? Oi, Júlia, que bom que você está de volta. Né? Não que o Wilson cuidou muito bem da gente aqui, não tem reclamação, mas o seu sorriso, né? O seu sorriso é muito mais agradável. E para você Obrigada. todas. Mas e boa tarde para todos aqueles que nos acompanham, o pessoal que está aí também no nosso chat, aquele boa tarde carinhoso. Mas vamos ao assunto, né? Ao assunto que eu acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem certa razão, porque eu, pelo menos, enquanto um simples comentarista, eleitor e cidadão, eu reparo que existe uma certa um protagonismo excessivo, né? Uma judicialização de tudo no Brasil e tudo vai acabar no Supremo. Eu não vou entrar nessa questão específica, né, do porte, né, da quantidade do porte de maconha ou qualquer outra droga. Eu acho que essa questão tem que ser discutida pela sociedade e discutida também no seu foro principal, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? Porque eu acho que as pessoas lá, mal ou bem, foram eleitas democraticamente, são representantes do povo. Eu acho que cabe mais ao Supremo realmente interpretar a Constituição naquilo que for claramente duvidoso, né? Aquilo que criar um impasse, né? Na legislação. Agora, senão daqui a pouco o Congresso vai perdendo a sua responsabilidade, mais do que sua importância, a sua responsabilidade que foi otorgada através do nosso voto, né? E agora eu acho nessa questão específica, né, o brasileiro ainda a gente temos muitos conservadores, enfim, é uma discussão complexa, né, que envolve aí, já está certo, está um tempão se discutindo isso, eu acho que isso é uma pauta importante, o Congresso tem uma pauta imensa, tem que fazer a fila andar. Agora, realmente, eu acho que o Poder Judiciário ele tem que ficar, talvez, ser mais discreto, né, na sua atuação, nos pesos e contrapesos que compõem aí os três poderes da República. Você não acha, não? Pois é, agora você estava falando, eu estava lendo alguns comentários aqui, tem um até de Annelise Scartazini, mas o Senado contribuiu muito com essa militância do STF. É um embate que ele vem se repetindo há um tempo, não é mesmo, Madureira? E a gente vê, ora, o Supremo tentando frear ações do Congresso, ora o Congresso retribuindo com críticas, com queixas. No discurso do Pacheco, ele até citou, além desse caso do porte de drogas, ele citou a própria lei do piso da enfermagem, que também foi outro assunto judicializado. O que eu queria te jogar é o seguinte: será que, de alguma forma, o Congresso, e aí, por N motivos, seja porque é uma pauta que se tem no Congresso que, de fato, é muito extensa, seja por motivos outros, que às vezes se vê às voltas com brigas e com picuinhas que fogem muito da essência da política, não deixou vago esse espaço e agora não sabe como retomar ele? Pois é, Júlia, a política não admite espaços vazios, né? Se tem um espaço vazio, ele é imediatamente ocupado. Isso é natural da política. Evidentemente que o poder judiciário é um poder eminentemente político. Ele é político. Ele tem que zelar pelo cumprimento da Constituição, ele tem que seguir e orientar na aplicação, né, do que está na Constituição, mas ele é eminentemente um órgão político. E na medida, e você apontou muito bem, que o Congresso abre espaço por não querer se envolver, por exemplo, essa questão da maconha,
né? É uma questão sensível, que o eleitorado é muito atento a essa questão todo. Então, os deputados, os senadores, ficam meio que entre a cruz e a espada nessa questão e não querem meter o bedelho, não querem se envolver para não sofrer a rebordosa, por exemplo, para não entrar em confronto com o seu círculo de eleitores, né, com os seus currais eleitorais. Eu não gosto de me referir a currais eleitorais, porque eleitor não é gato, né? Mas, enfim, ao grupo, né, ao conjunto de pessoas que os elegeram e que não existe ainda, na verdade, um perfeito esclarecimento sobre essa questão. Então, eles pegam, como outros assuntos que eles não querem se queimar, e jogam para o judiciário, e o judiciário, constrangidamente feliz, né, ocupa esse espaço. Então, você tem toda a razão. O Congresso, ele tem aí a sua parcela de culpa nessa questão, porque ele cede esse espaço, né? Ele abre mão do seu papel, né? E agora ele quer retomar, ele quer reconquistar. Então, e ninguém entrega poder assim, né? Ninguém entrega rapadura fácil. Então, temos aí uma situação de conflito, o que não é bom, né, Júlia? Numa democracia, um conflito dessa natureza entre os poderes. Ainda mais na democracia que a gente tem visto que os poderes eles têm trabalhado para voltarem a dialogar de forma harmônica, não é mesmo? Novamente, eu sempre fico ligada aqui na câmera, mas também nos comentários tem, eu acho que é isso mesmo, Zé Sérgio. Ele está dizendo, poder judiciário é político? Interrogação. E aí eu vou voltar para o assunto que a gente abriu meio-dia hoje, que foi a posse de Zanin, e eu vou te jogar essa pergunta. O Poder Judiciário ele também é político? A gente lembra, os ministros que estão na corte, eles tiveram indicações de presidentes e essas indicações elas foram validadas pelo Congresso. Qual é o limite entre a política e o judiciário, Madureira? Olha, Júlia, a gente pode fingir, como muitos fingem, né, que existe uma isenção política, né, do poder judiciário. Eu acho isso aí uma falsa questão, né? É o que a gente chama de auto-engano. Evidentemente que, como um poder de Estado, o poder do judiciário também é um poder político. Agora, isso, ao falar que é um poder político, a gente não pode dizer que isso seja uma coisa ruim, né? A política em si não é uma coisa ruim. A política ela é ruim quando ela é feita de maneira a não atender, né, aos reclamos, né, às solicitações da sociedade, das pessoas. Aí a política, né, aí você diz, fulano é político. Né? Isso foi uma decisão política, quer dizer, uma decisão que não atende, né, atende às circunstâncias, né, não atende à República. Eu acho que a posse do Zanin ontem, eu até estava lendo aqui, né? Você vê, tem uma cerimônia de beijamão, né, ao próprio o ministro recém-possado, né? Teve um jantar em homenagem, feita por uma instituição que é uma instituição representativa, né, dos advogados, enfim, por acaso, né? Comentou-se, né, que a pista de dança ficou vazia, ninguém quis dançar. As pessoas ficaram lá confabulando, né, para ver se o Aras continua ou não, né, no cargo, para ver quem vai substituir a Rosa Weber, enfim, fazendo política, né? Em vez de dançar, se divertir. Aliás, né, tinha um buffet, tinha steak ao poivre, bebidas, comidas, mas no fundo as pessoas estão lá para confabular, para fazer política. Espero que façam política no bom sentido, né? Todos nós esperamos.